Quando você visita um museu, uma galeria de arte, uma exposição, ou mesmo ao visitar a casa de um amigo e ver as obras na parede, você reconhece uma gravura? Você saberia diferenciá-la de uma pintura, de um desenho ou de uma aquarela? Pois hoje nós vamos conhecer um pouco dessa técnica tão antiga. Para entender melhor o princípio da gravura, podemos compará-la a um carimbo. Temos uma matriz que, entintada, poderá ser pressionada na superfície de um papel, gerando uma imagem impressa. Isso poderá ser feito inúmeras vezes. Mas então, todo carimbo é gravura? O ato de gravar compreende a incisão feita conscientemente pelo homem sobre um material qualquer. A gravura pressupõe um artista criando uma obra original e singular. As incisões feitas em ossos, pedras, cerâmicas e paredes remontam à pré-história, e a necessidade de multiplicar essas incisões supõe séculos de civilização. A história da gravura se confunde com a história do livro e da imprensa. Um marco importante nesse processo foi a invenção do papel no século I na China, onde também foi encontrada a primeira gravura impressa que conhecemos, a Sutra do Diamante, uma xilogravura em pergaminho de 868 depois de Cristo. Esse livro, descoberto por um arqueólogo em 1907 em uma caverna conhecida como a Caverna dos Mil Budas, foi impresso 587 anos antes da Bíblia de Gutenberg. Assim, podemos perceber como a gravura é uma linguagem antiga. Depois da Xilo, outras técnicas foram sendo criadas. Por isso, quando vemos gravuras em uma exposição, podemos perceber características diferentes. Isso se deve à matriz, às ferramentas utilizadas e seus procedimentos. Enquanto na xilogravura a matriz é a madeira, na gravura em metal geralmente é uma chapa de cobre. Na litografia, um calcário, conhecido como pedra litográfica, e na serigrafia, uma tela de nylon. Uma dica para reconhecer uma gravura é que abaixo da imagem deverão constar alguns dados, como a assinatura do artista e a edição, que é essa fração onde o número de cima é o exemplar e o número de baixo é o total das impressões. Poderão constar também outras informações que o artista julgar necessário, como o título da obra ou o ano. Isso é uma convenção internacional e deve estar sempre escrito a lápis. Ainda há siglas que você pode encontrar, como PA, prova de artista, PI, prova de impressor, PE, prova de estado, PC, prova de cor, BPI, bom para imprimir e algumas outras. Ao longo de sua história, a gravura foi utilizada para difundir conhecimentos, através de livros e imagens religiosas. Paralelo a isso, também teve aplicações mais cotidianas, como a impressão de cartas de baralho, e comerciais, com a impressão de jornais, revistas, cartazes, rótulos e propagandas. Hoje em dia, a gravura é uma linguagem artística que permite extrapolar os limites das técnicas tradicionais, com a experimentação de outros suportes para impressão e outras matrizes, como linóleo, borrachas, eucatex e até mesmo latas. Sempre é bom frisar que a gravura é fruto de muito estudo e apuro técnico e que cada exemplar é uma obra original.